Tá na hora de usar a base? Por que essa pergunta ela tem algumas camadas? Porque sempre que um time, via de regra no Brasil, não tá bem, aí é que se recorre à base. São poucas as equipes que de fato têm uma filosofia de base que ela é consolidada. Eu vou lançar esse menino no momento adequado, na hora certa, vou apostar nele, não vou nesse momento fazer nenhuma grande contratação para poder dar espaço a esse garoto. Ou então é na hora do desespero, é quando já não tem mais nenhuma opção que você consiga tentar extrair alguma coisa, certo? Uhum. E aí a pergunta que eu digo é: tá na hora do Bahia de fato usar a base? O momento é adequado ou não tem isso, não? O menino quer mesmo é jogar e a hora que ele for pro campo, ele vai ter que, independentemente dos problemas, da fase, de momento, seja lá o que for, ele vai ter que render. Porque o case Cauê Furquim, para esse jogo contra a Chapecoense, expõe alguns graves problemas de trabalho do futebol do Bahia Uhum. e principalmente da metodologia do Bahia para usar a base no time de cima. A gente tem visto alguns jogadores dos principais, né, estarem atuando mal, tá? E isso abriu um espaço para que esses meninos, quando entram em campo, nos jogos do Bahia, eles engolem os caras que estão lá jogando, né? O Cauê Furquim entra muito bem, o Juan Pablo entra muito bem, David Martins também tem entrado com uma certa qualidade. Então, assim, esses caras não vamos colocar eles aqui em campo e vão queimar. Não, eles estão entrando e estão dando uma resposta, sabe, Pedro? Então, assim, diante do que a gente já viu do Bahia, o Bahia hoje precisa fazer gols, né? Mudou a forma de jogar, como a gente fala aqui todo dia, mas ainda é muito pobre ofensivamente. Então, esses meninos, quando eles entram com outro gás, né? Outro fôlego e tudo. Então, assim, é muito importante que um time que queira terminar no G4 do Campeonato Brasileiro tenha esse tipo de fôlego novo, porque não tá dando mais com as peças que tem, entendeu? Então, ou é base, ou você mantém ali no mesmo marasmo que tem sido esse padrão do Bahia de jogar. Então, assim, a única solução são esses meninos e, assim, estão dando conta do recado. Por exemplo, o Juan Pablo ontem jogou na Seleção Brasileira Sub-20, mais uma vez ajudou o time a sair com a vitória, né? Foi o responsável pela assistência do gol. Então, assim, um cara que já jogou Copa do Mundo Sub-17, tá passando por jogos decisivos, então, por mais que sejam de base, mas, assim, um cara que tá pedindo passagem há algum tempo. Cauê Furquim, o Bahia pediu para ser desconvocado para jogar no jogo contra a Chape, né? Eu não sei se é desconvocado, mas eles volta da Granja sexta para poder viajar pro jogo contra a Chape, entendeu? Então, assim, são esses caras que precisam entrar e tentar fazer com que esse Bahia tenha um novo ânimo, sabe? Porque os caras que estão jogando ali não estão dando conta do recado. E aí, assim, mais uma vez eu volto a repetir aqui, se o Bahia não levar o Cauê Furquim pra Chape e para suprir a função que seria do Ademir, que o Ademir tá machucado, só volta daqui a 3 semanas, né? E usar o Kiko Oliveira, pra mim, eu acho um mudo absurdo. Olha só aqui o chat. O Anderson Teixeira dos Santos está aqui dizendo: os garotos estão muito novos para cobrar da base do Bahia. Paulo Corrêa embaixo dele. Cruzeiro ontem, jogo de Libertadores, João cheio Lucas, né? de garotos jogando, incluindo Zé Lucas. Zé Lucas? Que saiu do esporte, já tá jogando, e o Cruzeiro ainda teve a pachorra de colocar numa foto dele lá, ou seja lá quem foi, diamante da base. Porra, pera aí. Não, né? Aí é sacanagem. O Cruzeiro brigou com o Flamengo por ele, só que o Flamengo tinha um plano de colocar ele no Sub-20. E o Cruzeiro falou, não, ele vai pro meu time. Ele já tava jogando com o time principal. Deixa eu lhe dizer uma coisa, velho. Menino com 17 anos. Cheio de vontade, com 18, com 19. Menino. Você viu ele entrando ontem? Ele entrava, dava o passe, dava a opção. Parecia um veterano jogando. Pois é, velho. Sidney no Bahia é a mesma coisa. Ele não tem opção, não tem chance, não vira opção, sabe? Tem alguns garotos, gente, e garoto, eu posso dizer que são garotos pela diferença de idade. Mas com 18, 19 anos, o menino já tem que jogar, caramba. Vai jogar quando? Vai estar pronto quando? Sabe? Nenhum deles necessariamente precisa ser um grande talento, nenhum deles precisa ser, né, um grande craque, um absurdo de jogador, mas pode ser útil. Só que para que ele tenha utilidade, ele precisa jogar.
É claro que você tem que ter um contexto e um pano de fundo para que esses atletas possam performar da melhor maneira se eles estiverem num clube organizado, se eles estiverem num time que está mais azeitado. Isso facilita o processo. Claro, claro. Mas, ao mesmo tempo, um treinador que joga por sobrevivência, apostar num jogador que ainda não está pronto é um risco. E aí a gente vai viver esse eterno ciclo que é vicioso demais em apostar em quem tem experiência, quem tem as costas largas, em quem é mais cascudo. E enquanto quem pode performar, quem está com o físico em dia, quem está com o tanque cheio, quem vai se dedicar, quem vai doar, vai ficando para trás. Então, não existe aquele momento lindo, maravilhoso, perfeito para se lançar um jogador da base. Isso em 99% dos clubes do Brasil. Mas por que é que um dos clubes mais endinheirados do país, que pode contratar os melhores jogadores dentro do ecossistema do futebol brasileiro, aposta muito na base? Porque o Palmeiras, não só pelo trabalho de João Paulo, mas o Palmeiras viu que investir na base dá certo. Dá certo em campo e dá certo no mercado de transferências. Olhem quantos jogadores o Palmeiras vendeu nos últimos anos, todos eles frutos da academia. Endrick, Gabriel Jesus, aí agora mais recentemente Luigi, teve Kevin, Estevão. Tem Alan aí. Alan agora também. Tá indo bem, né? Tem um monte, velho. Tem um monte de menino bom de bola e que o Palmeiras faz negócio. Mas aqui tem que maturar, tem que esperar, tem que ter paciência. E o menino lá... Sabe o que que me chama a atenção? A gente pode falar de David Martins e Del, que já vieram mais novos e tudo, já vieram da base do Bahia há mais tempo. Mas, por exemplo, Luiz Gustavo, Cauê Forquim, foram caras que o Bahia trouxe para jogarem a base, que estavam na condição de serem titulares já nos clubes de onde eles vieram. Que estavam nos respectivos bancos de Vasco, exatamente, no caso do Luiz Gustavo, e de Corinthians de Cauê. E o próprio Fernando Diniz, enquanto treinador do Vasco, e o Dorival Júnior, enquanto técnico do Corinthians, falaram, depois dessas saídas, que eram jogadores que estavam prontos para jogarem no time titular. Então, o Fernando Diniz lamentou muito essa de Luiz Gustavo quando ele foi para o Bahia, inclusive anunciado como jogador de time principal, e o Dorival Júnior também lamentou bastante todo aquele imbróglio que envolveu a chegada do Cauê Forquim para o Bahia. E acho que falta, Pedro, até não sei se a diretora de futebol do Bahia, se o próprio Rogério Ceni, explicarem o que o Bahia viu de diferente nesses caras, especificamente nesses dois caras, quando eles chegaram, que era diferente do que o Vasco e o Corinthians pensavam na época, sabe? Eram caras que tinham condições ali de atuar junto ao elenco titular. Claro que eram situações ali emergentes, né? O Vasco indo mal, o Corinthians estava indo mal também, mas assim... o Bahia também não vive uma situação estamos bem, é uma situação que é até um pouco emergente também, apesar da claro que posição na tabela. Mas assim, por que o Bahia não usou esses caras que vieram pra jogar no time na condição de serem titulares nos times anteriores, entendeu? É um debate muito interessante, eu acho que eu não vi ninguém do Bahia falar sobre isso. Pois é, Luiz Gustavo, o Bahia pagou 30 milhões de reais por ele. Caríssimo. Aí quando ele tem as oportunidades no time de cima, o pessoal, não presta. Por isso que Rogério Ceni não bota pra jogar. Ué, mas o que é que ele tem, ou tinha no Vasco, que fez ele valer 30 milhões de reais e que fez o Bahia apostar nesse jogador? Cauê Forquim, o Bahia foi buscar no Corinthians, não vou dizer na base do Corinthians, porque ele já estava no elenco profissional, pagou 15 milhões de reais por ele. David Martins, o Bahia foi buscar no América Mineiro, 12 milhões de reais por ele. Sim. Então, são jogadores futurosos? São. Mas o futuro chega quando? O Vinícius falou aqui, Pedro, Vinícius Mercedes Santana, que apesar de irem mal no ano passado, o Vasco e Corinthians foram os finalistas da Copa do Brasil. E possivelmente Luiz Gustavo e Cauê Forquim provavelmente estariam jogando na final. E por que assim, não? velho, e eram, pelo menos possivelmente, opções no banco de reservas. Sim, claro. Onde os dois certeza. estavam, né, quando o Bahia foi buscá-los. Então, assim, se tem talento e se o Bahia fez esse investimento, o Bahia teria que ser o principal interessado em usá-los. Sim. E a gente vê tanto menino jogando bola em tanto clube por aí. Por que aqui, no Bahia, e no futebol da Bahia tem que ser diferente? Sim. No time titular do Vitória só tem Lucas Arcanjo, que é da base, que é titular. E já tá aí, há um tempão. Outro que vinha do banco e que era utilizado é Denilson, da base. Uhum. Você não vê mais nenhum outro jogador da base do Vitória ser utilizado com alguma frequência, né, por Jair Ventura. No Bahia,
tirando os jogos de Campeonato Baiano, vamos pegar os jogos onde o elenco principal estava de fato à disposição, no time titular não tem ninguém. No time titular do Bahia, não tem ninguém da base que é titular. Hoje, só por causa da questão física de Luciano Juba, Zé Guilherme. Que veio do Grêmio. É. Veio do Grêmio. Sim. Formado no clube, não tem ninguém. É só pra falar com o Sérgio Moré aqui, que ele falou que nenhum dos dois eram titulares no Vasco Corinthians, mas eles vieram na condição de brigar. Eles vieram na condição de ser utilizados Isso. no elenco principal. Os próprios treinadores falaram na época. E aí, Luiz Gustavo, Cauê Furquim, David Martins, todo mundo foi jogar categoria de base. Ninguém estava sendo relacionado para os jogos. Juan Pablo era o diferencial até pela questão física, né? Sim. Pela complexidade física de Juan Pablo. Ele ganhou até mais espaço no time titular, mas aí acabou se machucando. Aí teve o hype em cima de Del, né? Que depois também acabou ali falhando na Libertadores. E foi dado a ele, né, uma bandeirinha de escanteio. Acabou sendo escanteado. Lian é outro menino que também já poderia estar aí aparecendo com um pouquinho mais de frequência. Caio Suassuna, nas vezes em que apareceu, foi bem. Roger Gabriel, que todo mundo se pergunta, cadê Roger Gabriel? Velho, o Bahia tem aí. Olha a quantidade de... Fred Lippert, zagueiro. Olha a quantidade de jogadores que o torcedor do Bahia, de modo geral, consegue nominar dentro desse elenco tricolor, que talvez merecesse mais espaço ou mais oportunidades para poder vingar, para poder aparecer, para poder ser mais útil, para poder evoluir. Porque jogador de base que não joga, não evolui, pô. E o Rogério tem uma coisa que me incomoda um pouco, Pedro, que é quando ele quer provar que ele estava certo no que ele se propôs a planejar para o time dele. Por exemplo, Luciano Juba, antes da convocação principal para a seleção brasileira, foi perguntado ao Rogério por que ele jogou de zagueiro naquele jogo contra o Remo lá, em que o Bahia perdeu lá no Mangueirão. E aí falaram que ele era um dos caras que fazia gol, etc e tal, e aí ele falou que os gols que ele fazia era só com bola parada. E aí o Bahia Notícias fez um levantamento. Ele tinha mais gols com bola rolando do que com bola parada. Então, assim, tem um certo receio também de colocar um jogador da base e ele ir mal. E ao ser questionado por isso, aí ele vai e fala assim, não, mas aí foi por isso que eu não coloquei esse menino pra jogar, porque ele não tá pronto ainda. Ele tem dessas, às vezes, Pedro, de na coletiva ele fala assim, tá vendo por que eu não fiz isso? Pra poder sair como certo na situação. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que ele tem uma forma também de dispor jogadores que às vezes não é muito bem vista, não. Pelo menos eu enxergo como algo meio desnecessário, sabe? O Almiro Fragoso tá aqui dizendo, curioso é que na dupla Bavi trocam os técnicos, mas a filosofia de não usar a base não é alterada. Vai muito além dos técnicos. É uma questão, meu querido Almiro, enraizada nas instituições. Concordo com você. Também. Antes da gente continuar...